Gente, bom dia. Hoje o dia já começou assim maravilhoso. Eu e o Lucas, a gente já chegou com chuva, chugando aqui, mas isso que é ser Toastmaster, né? É assim que a gente forma os líderes. Muito obrigada pela participação aqui de vocês hoje, nessa manhã, que começou chuvosa, mas que eu acho que vai ficar bem. Até lá. Depois são águas de março e eu adoro essa chuva. Então, vamos lá. Então, hoje a gente está aqui. Eu estou representando o presidente hoje, o Daniel. Ele não pôde estar aqui presente, mas a gente representa ele aqui. Algumas coisas sobre a reunião de sempre. Quem estiver online, é sempre bom deixar o microfone desligado. A gente pede para essa atenção. Aqui a gente não tem microfone, mas se você está online, a gente usa sempre a linguagem de sinais, e aqui a gente vai pedir para vocês baterem palma mesmo, que a palma aqui é muito importante para a gente. A gente não vai ter palavra do dia hoje, porque é bem especial hoje, é o Speakathon, e o Speakathon a gente cortou algumas funções, mas fique à vontade aí para usar as palavras que você achar melhor. E se você estiver online, não é o caso, é sempre bom marcar o PIN quando tiver o timer. E não se esqueçam, o Thiago agradece que vocês vejam os nossos vídeos no YouTube e, com certeza, os 3 Cs. Comente, curta e compartilhe para a gente lançar a palavra do Toastmaster para o mundo. Se for possível aí também, deixar em modo silencioso avião para a gente ter uma ótima reunião. Bem, a missão do clube você já conhece, mas eu vou falar de novo, é muito bom reforçar que estamos aqui desenvolvendo habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa. Estamos aqui fazendo, né, mesmo, nessa experiência inclusiva e de aprendizado inclusivo. Temos os líderes, sempre bom dar aqui um grito aí para as pessoas que estão lá no bastidor. Então, Daniel Pina, nosso presidente, os VPS, sempre muito bom colocar aí. Douglas, Olavo, Laura, eu. A Letéia, o Vitor, Lilian e o Thiago Gavilanes, também não podemos esquecer da Raquel. Bem, o Toastmaster, ele é internacional, ele está presente em vários países, são 150 países, são 14 mil clubes. A Amanda mesmo participou, né, Amanda, essa semana passada na China, não foi? Hong Kong online, de madrugada, né? Foi bem interessante, ela compartilhou não só com a gente, mas no LinkedIn dela também a experiência. E são mais de 270 mil membros no mundo inteiro. Então, é muito importante, a gente sabe que é uma organização sem fins lucrativos, educacional, e que estamos aqui para aprender a falar em público e para a liderança por meio dessa rede, que é muito forte. Temos os clubes corporativos também, estamos dentro de um clube comunitário aberto aqui na UNB, qualquer que tiver interessado pode participar, mas a gente conhece também os clubes corporativos. O Toastmaster, ele veio com a Dell, alguns anos atrás, a Dell trouxe, e aí temos todas essas importantes corporativas, IBM, Apple, Google, HP, e aí vai, Petrobras. E vocês conhecem, são 6 trilhas que essa plataforma educativa tem. Teve algumas mudanças e eles enxugaram para 6, e hoje a gente vai ter a presença de várias trilhas aqui, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, eu não vou ficar falando de cada uma por causa do tempo também. Teremos na verdade, dois grandes momentos hoje, mas eu quis trazer só para vocês lembrarem como é que funciona normalmente. Temos os discursos preparados, discursos improvisados e as avaliações e relatórios. Hoje a gente vai cortar um pouquinho isso, são 8 discursos, então teremos discursos preparados, primeira parte, e aí a gente tem a avaliação, depois vem a segunda parte, depois do nosso intervalo, e as avaliações e relatórios. E sem mais delongas, hoje hoje é dia da água, então eu vou passar aqui para o Lucas, nosso Planeta Água. Seja bem-vindo, uma boa apresentação. Obrigado, Eu Nayá. que agradeço. Pessoal do online tá me ouvindo bem? Eu quero ver só um joinha por aí, só para confirmar. Bom dia, todo mundo. Vocês viram aqui que anteriormente a gente está se organizando porque a gente tem uma coisa muito legal hoje. A gente tem um novo projetor. Muito legal que a gente conseguiu se organizar e vocês veem que a qualidade tá, ó. Beleza. Bom, eu vou ser o Toastmaster do dia, a pessoa que vai dar esse brinde para a reunião de hoje. Então, espero que a gente consiga aproveitar bastante, aprender muito com todo mundo, tanto eu com vocês, quanto vocês com todo mundo que vai ajudar. Pode passar, Olavo, por gentileza. Hoje, nós seremos um Speakathon. Foi o que a Naya comentou. Vamos retirar a parte do discurso de improviso hoje e colocar discursos preparados. Por que isso?
Todo mundo sabe aqui, ou se não sabe, o Toastmaster trabalha com uma trilha de aprendizado e isso envolve discursos, elaborar discursos e apresentar aqui. Nosso grupo aqui do Toastmaster Brasília está cada vez maior e então a demanda está crescendo cada vez mais. Quem sabe a gente vai ter em dia de semana aí as coisas, eu ouvi dizer, um passarinho me contou. Então, vai ser essa oportunidade. Aprendam com os discursos. Quem vai discursar aqui, relaxa e aproveita, tá bom? Eu queria chamar uma pessoa muito importante que vai ajudar a gente bastante aqui hoje. Vai ser a nossa querida, a nossa amada, a nossa estimada, a nossa valorizada Lilian Soares. Uma salva de palmas, pessoal. Lilian, conta pra gente então o que um timer faz. Bom dia. Bom, hoje a minha função é de time e a minha função é fazer com que a reunião fique dentro do tempo estimado. Então, assim, nós teremos 2 momentos que serão os discursos preparados, que são de 5 a 7 minutos. 5 minutos eu levantarei o verde, 6 minutos o amarelo e com 7 minutos o vermelho, tendo mais 30 segundos para encerrar. Com exceções, hoje, que temos 2 ICE, que serão de 4 a 6 minutos. 4 minutos o verde, 5 minutos o amarelo e 6 minutos o vermelho, 30 segundos para encerrar. E no segundo tempo teremos os avaliadores, que terão 3 minutos. 3 minutos para passar seu relatório. 2 minutos verde, 2,5 amarelo, 3 minutos o vermelho, tendo 30 segundos para encerrar. É isso, gente. Boa reunião para a gente. Obrigada. Então, a gente vai seguir aqui com discursos preparados. São muitos, então a gente tem que agilizar aqui um pouco a reunião. Pode passar? Só um detalhe também. Hoje a gente vai dividir a reunião em 2 partes, apesar de ser só um bolo de discursos preparados. O primeiro envolve discursos dos níveis mais iniciais e a segunda parte de discursos mais avançados. A gente organiza isso porque a gente vai ter uma votação. A votação, nós elegemos os melhores discursos do dia, e a gente acredita que é melhor a gente estar comparando pessoas que estão no nível inicial e pessoas que estão com um nível mais avançado. Então, e aí a gente vai alinhar para o pessoal que não sabe essa questão da votação posteriormente. A gente vai ter a Daiane está aí, a gente devia ter uma imagem muito bonita dela, mas ela vai estar aqui mostrando a sua bela face para nós daqui a pouco. Ela vai fazer um projeto de icebreaker, pessoal. O que é o icebreaker? O icebreaker é justamente esse momento de quebrar o gelo, tanto dela com o palco, quanto dela com a gente, Grupo Brasília Toastmasters. Então, vai ser um discurso mais curto inicialmente, já está ali se preparando. E ela está na trilha de influência persuasiva. Então, se você quiser ir contar alguma coisa, não sei se o seu icebreaker vai ser sobre isso, vamos descobrir um pouco mais. Quem vai avaliar vai ser a nossa multifacetada Lilian, que vai fazer um monte de coisa hoje também, né? Eu queria deixar esse parênteses. Toda vez que eu sou Toastmaster, a Lilian também vê um monte de coisa, faz um monte de coisa aqui. Ela gosta de mim, né? Então a gente tem essa proximidade, é a dupla dinâmica. Sem mais delongas, bem, Ayane. Bom dia, pessoal. Hoje é meu primeiro icebreak, né? Começando meu primeiro discurso. Eu vou falar das escolhas que fazemos. Então, quantas vezes a gente escolhe e a gente não tem a noção do impacto das escolhas que fazemos? Eu vou compartilhar com vocês 5 marcos da minha vida. Lógico que tiveram mais marcos, mas esses tiveram realmente um impacto relevante. Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro marco, aos meus 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, de forma inconsciente, eu tomei uma grande decisão, né? Eu marquei que aos 30 anos, olha só, né, ali o planejamento, eu queria ter um carro, queria ter uma casa, queria ter um trabalho, queria ter estudo. Eu queria estar ali numa vida estável, confortável aos meus 30 anos. Por que isso? Porque a minha origem é uma origem humilde. E eu tinha muitos exemplos na minha casa, assim como na minha vivência. Então, para mim, era um marco. Então, ali eu marquei, né? Então, essa foi a minha primeira decisão de vida. Eu não queria depender de ninguém também. A minha segunda grande escolha foi quando eu completei os 30 anos. Quando eu completei 30 anos, que eu olhei para trás, eu conquistei aquilo que eu tinha colocado na minha agenda,
né? Então, tinha lá o carro, tinha lá a casa, tinha um estudo, tinha um trabalho, só os chequezinhos. Só que eu percebi o quê? Que aos 30 anos eu tinha efetivado minhas metas, cumprido as metas, mas eu não tinha vivido, eu estava sobrevivendo. Então, eu abri mão da minha juventude, abri mão da minha adolescência, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu não tive, isso foi um gap na minha vida muito grande. Então, dos 14 aos 30, eu vi que eu não tinha história para contar. Quais histórias eu tinha para contar? Quando eu olhei para trás, eu não tinha história para contar. Eu tinha metas alcançadas. Então, durante ainda 3 anos, eu ainda fiquei com aquilo na minha cabeça. Por quê? O que que eu iria fazer agora? Qual é a minha próxima meta? Aí eu falei assim, não, vou descansar, né? Vou me dar um direito de descansar pelo menos por algum tempo. E aí, durante 3 anos, eu ainda fiquei ali navegando nas incertezas. Com 33 anos, foi um outro marco na minha vida. Meu pai faleceu. E aí, quando meu pai faleceu, a minha cabeça fez um boom. Por quê? Foi muito rápido, não deu tempo de processar. Então, veio muita culpa e eu percebi que a vida é um sopro. Um dia a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Então, aquele momento, ele me trouxe muito aprendizado. O primeiro aprendizado que ele me trouxe foi o quê? Entender que eu podia errar. Eu era uma pessoa muito perfeccionista, controladora, não aceitava meus erros, muito rígida comigo. Então, ali eu comecei a me olhar para mim e entender que eu precisaria mudar a forma como eu me comportava, que aquilo estava me trazendo sofrimento. E ali começou uma grande mudança na minha vida, que foi o quê? Olhar para mim e começar a entender que quem precisava mudar era eu. Eu precisava tratar essas crenças, essas dores. E aí houve esse marco que eu comecei a ir atrás de autoconhecimento. Então, é uma jornada. Um segundo marco ainda foi a liderança. Com 2 anos depois, eu assumi formalmente um cargo de liderança. E aí foi um outro grande aprendizado. Apesar de eu começar a entender que eu precisaria mudar, eu ainda não tinha entendido isso de forma tão profunda quanto assumir um cargo de liderança. E ali eu percebi que o mais desafiante não é liderar pessoas, é liderar a si mesmo. Como é que eu vou liderar o outro se eu não liderar a minha vida? E entender que o meu comportamento como líder impactava diretamente como o meu liderado ia chegar em casa no final do dia. Como é que ele ia ter a relação com a família dele, né? Então, isso me marcou também. Então, aí eu comecei uma jornada de autoconhecimento, comecei uma jornada de PNL, hipnose, pasmem, hipnose, inteligência emocional, para quê? Para eu conseguir me tratar e isso impactar a vida dos meus liderados. Com isso, né, ali fazendo um breve resultado, isso trouxe um outro marco, que é estar aqui. Estar aqui é um outro marco da minha vida, é uma decisão. Então, eu escolhi estar aqui justamente nesta posição aqui, de compartilhar com vocês as experiências que eu tive e saber que muitas outras pessoas também passam por essa situação, passam por essas escolhas, mas não têm percepção do impacto delas no final. Então, o que é importante durante as decisões que nós temos? É curtir a jornada. Entender que no final de tudo a gente tem que ter histórias para contar. Então, fica uma reflexão para todos, assim como para mim, né? Quais são as escolhas que estamos fazendo hoje? Qual o reflexo delas amanhã? Elas estão indo de encontro ao que você está almejando? Ou são caminhos diferentes e você não está percebendo? Muitas vezes as escolhas elas são inconscientes. E a gente não percebe o impacto lá na frente. E aí, as escolhas que nós fazemos hoje, ela impacta no futuro. Então, eu acho olhar para o futuro e trazer para hoje as escolhas que nós precisamos tomar é tão relevante quanto. Obrigada. A vida é um sopro. Eu peguei essa frase do seu discurso. Meu bem, muitíssimo obrigada, Yane, por estar compartilhando a sua experiência com você. E todo mundo aqui sabe que o Icebreaker é um grande desafio, se colocar aqui na cara a tapa. Então, vamos aproveitar esse momento também para a gente passar o feedback para a Daiane. Vai ser um formulário, vocês podem escanear esse QR Code aqui, eu espero que dê para visualizar. Escanear, ótimo, acho que vai dar.
Qualquer coisa, quem está online, eu acredito que a Pamela ou alguém vai estar gerenciando aí o envio dos links. Vamos dedicar esse momento. O timer vai cronometrar um pouquinho para nós. Perfeito, pessoal. Quem estiver escrevendo seu feedback pode continuar. A gente vai dar seguimento à reunião para não nos atrasar. Nossa próxima pessoa a discursar também vai ser o Vitor. Não também, né? Que ele não discursou ainda. Devia ter uma foto muito bonita dele aqui também, mas vocês já vão ver a bela cara dele daqui a pouco. Vitor, pode vir. O Vitor vai apresentar também outro quebra-gelo nos moldes da Daiane, apesar de ser uma trilha diferente, a de comunicação visionária. Se ele vai falar isso no discurso dele ou não, vai ser a escolha dele. A gente pode detalhar mais nas trilhas posteriormente. O título dele vai ser Os Meus Pontos Cardeais. E o nosso avaliador vai estar online, eu acredito que ele esteja aí também. Dá um oi pra gente vai ter tempo de 4 a 6 minutos. Fique atento ao timer. E é isso. Aproveite seu momento. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de poder discursar o meu Icebreak, meu primeiro discurso aqui no Toastmasters para vocês. Bom, pensando no tema do meu Icebreaker, eu pensei se eu tenho experiência de vida o suficiente para falar sobre a minha vida, dar um apanhado e quais foram os eventos que me levaram a estar aqui agora, nesse palco. Porém, eu refleti que eu não tenho esse tempo de vivência o suficiente. Então, eu decidi falar sobre um conhecimento que particularmente me iluminou quando eu o conheci. Ai, meu Deus. Não, depois. Falar aqui sobre os pontos cardeais, eles nos direcionam no espaço geográfico, certo? E a bússola, ela tem a função de determinar o norte geográfico para a gente, e com base nele nós conseguimos nos orientar no espaço e seguir o nosso caminho. As virtudes cardeais, por sua vez, elas têm a função de nos direcionar na nossa vida. Com ela, nós temos um caminho para construir hábitos que nos levam ao bem. Bom, segundo Aristóteles, um homem é maduro quando ele é senhor de si mesmo e quando ele consegue controlar os seus vícios e guiar o seu caminho na virtude. Eu queria mostrar um quadro aqui para vocês que vai ajudar na minha explicação durante o meu Icebreak. Ele é do pintor Rafael Sanzio. É uma pessoa importante, deu um nome para uma tartaruga, né? Acho que vocês conhecem. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que é o que essa pintura nos mostra? Bom, pode mudar, por favor. Enquanto vocês vão pensando sobre essa pergunta que eu fiz para vocês, eu vou falar um pouco como foi minha experiência de montar esse discurso. Ao longo desse mês, eu venho passando por algumas dificuldades na minha vida pessoal e durante essa semana eu pensei bastante em desistir de apresentar esse Icebreaker hoje. Foi muito difícil controlar os meus pensamentos e meus impulsos e poder focar no desenvolvimento desse discurso para apresentar hoje. E quando eu pensava em falar em público para uma plateia que eu conheço pouco, vou falar que eu não conheço pouco, eu senti um desconforto muito grande. A minha vontade maior era só ficar deitado e dormir, ainda mais com esse clima hoje, né? Mas se eu fizesse isso, eu não estaria cumprindo com um compromisso que eu firmei aqui com vocês. Eu não estaria seguindo com minha palavra. E para me trazer forças para conseguir montar esse discurso e apresentar aqui hoje, eu lembrei dos meus pontos cardeais. Vai ficar um pouco mais claro. Pode mudar, por favor. Lembram desse quadro? Acho que não faz tempo, né, que eu mostrei aquele para vocês. Bom, à direita tem uma mulher que ela segura rédeas. Ela demonstra a virtude da temperança, que é quando você consegue se controlar. Controlar os seus vícios, os seus impulsos. Assim como eu controlei os meus pensamentos das minhas questões pessoais para poder focar e desenvolver esse discurso aqui hoje. E como eu estou controlando agora a minha vontade de usar uma palavra de preenchimento. Então. À esquerda
temos uma mulher que com uma mão doma um leão e com a outra ela segura uma árvore que está sendo balançada por um anjo que está tentando derrubar ela. Com isso, ela demonstra coragem por conseguir domar um leão e fortaleza por segurar essa árvore. Assim como a coragem que eu estou mostrando aqui agora, de estar discursando aqui para vocês, e a fortaleza que é passar por esse desconforto, tendo em vista algo maior, que é o meu autodesenvolvimento. Aqui nesse canto, nessa imagem redonda, temos uma mulher que segura uma balança em uma mão e empunha uma espada em outra. Ela demonstra a virtude da justiça. E eu acho que seria justo eu não vir aqui discursar hoje, sendo que eu cumpri, que eu fechei um compromisso com vocês e tendo em vista o apoio que eu tive da Nayá e principalmente do Olavo. E aqui ao centro, temos uma mulher que enxerga o seu próprio reflexo por meio de um prato e ela está sendo iluminada por uma chama. Essa é a chama da sabedoria. Essa virtude já não depende tanto de você como se controlar e ser justo. Ela exige bastante vivência e bastante experiência, coisa que eu não tenho muito. E é justamente isso que eu estou buscando nesse clube. Então, não existe lugar melhor para eu estar para desenvolver ainda mais os meus pontos cardeais. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, pontos cardeais, cara, eu tenho a impressão que eu vejo esses pontos muito em aulas de filosofia do ensino médio e eu sinto saudade desses momentos. Eu gostava bastante. Gente, enquanto o Olavo compartilha os slides, mas eu acredito que aquele mesmo link funciona, vamos dar o nosso melhor presente para o Vitor em feedback. Ele posteriormente vai receber e com certeza vai aplicar para próximos discursos aqui e na vida. Timer, a gente tem 1 minutinho aí, então vamos seguir com essa. Encerramos o momento, mas também podem continuar. Pessoal, o próximo discurso, com uma foto também que deveria estar aí, mas que ela vai mostrar nossa carinha em breve, é da Amanda. Ela está no nível 1, vai fazer um projeto de discurso nível 1, escrevendo um discurso com um propósito, da trilha Comunicação Visionária. O título do discurso dela vai ser 3 lições de Sêneca, olha, tá falando de filosofia aqui, para uma vida mais leve. Quem vai avaliar ela vai ser o nosso Zoom Master Olavo, multifunções hoje estamos representando aqui, e ela terá de 5 a 7 minutos. Amanda? Respira, vai, incrível, brilha. Hoje eu vou falar de 3 lições de Sêneca para uma vida mais leve. Pode passar. Sêneca foi conselheiro do imperador Nero e um dos principais representantes do estoicismo, que é uma filosofia que nos ajuda a encontrar serenidade em meio ao caos. Pode passar. O primeiro princípio de Sêneca que eu vou trazer aqui é o controle das emoções. Sêneca tinha um grande amigo chamado Lucílio, e eles trocavam muitas cartas. Lucílio era governador na época, e tinha suas próprias angústias e preocupações, assim como temos hoje em dia. Certa vez, Sêneca falou para Lucílio, Lucílio, nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. E o que é que ele queria falar para o seu amigo? Ele queria dizer que muitas das nossas preocupações, angústias, medos, ansiedades são de questões que sequer chegam a acontecer. Ele acreditava no anterior. Ele acreditava que se controlamos as nossas emoções, conseguimos tomar decisões mais racionais e menos impulsivas. E eu vou dar um exemplo prático do não controle das emoções. Já sabemos hoje em dia que as nossas emoções influenciam diretamente não só a nossa saúde mental, mas a nossa saúde física. Essa foto aí sou eu, com descontrole das minhas emoções. Fui parar no hospital com fortes dores no pescoço, porque me coloquei muita pressão a fazer um concurso no ano passado. Então, toda essa pressão causou uma dor física em mim. Eu precisei fazer mais de 1 mês de fisioterapia e acupuntura para conseguir me recuperar. E ali na foto embaixo, sou eu fazendo uma reunião do trabalho com cola cervical, e assim eu fui levando a vida.
Então, o descontrole das nossas emoções não só impacta a nossa tomada de decisão, mas também a nossa saúde. Mas e quantas coisas que a gente não pode controlar? E aí vem o nosso segundo princípio, que é aceitar o incontrolável. Esse princípio, confesso que eu acho difícil. Mas Sêneca comparava muito a vida a um rio. Ele dizia que a gente pode remar contra as correntes e nos cansar, ou simplesmente fluir com a correnteza e tentar encontrar oportunidades ao longo do caminho. Ele falava que quando tentamos controlar o que é incontrolável, a gente acaba se desgastando e sofrendo. Então, aceitando esse incontrolável, a gente conseguiria focar no que realmente importa. Próximo. Aceitar o incontrolável, portanto, na visão de Sêneca, nos dá força para focar no que a gente realmente precisa focar, que são as nossas ações. E aí vou trazer mais 2 exemplos. Na foto de cima é um resultado desse ano de um concurso que eu fiz. Para esse concurso eu estudei, eu fiz o que eu podia com o tempo que eu tinha, afinal eu trabalho, e fui fazer a prova. No dia da prova eu nem estava muito bem, porque eu estava com uma crise de labirintite, então eu estava muito enjoada. E eu fiz aquela prova, não vi a hora de acabar para poder ir embora. Nem fui atrás do resultado, nem fui olhar esse resultado. E aí o meu esposo que falou, semana passada, você viu o seu resultado? Aí eu fui olhar por curiosidade para ver o que aconteceu, por que eu tinha que olhar esse resultado. E eu vi que eu fiquei em 183. Não vou passar nesse concurso, são poucas vagas, mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi o impacto que tem quando a gente controla as nossas emoções, aceita o incontrolável e foca no que a gente pode controlar, que nesse caso foi estudar com o tempo que eu tinha. Um exemplo trágico na vida de Sêneca foi quando o imperador Nero, que ele... a foto de baixo, o imperador Nero, que ele foi conselheiro desde que Nero assumiu muito jovem o poder, se voltou contra ele por uma paranoia infundada em um momento que Nero começou a ter muito mania de perseguição, e ele condenou Sêneca à morte, o seu mentor, e morte por suicídio, que dentre as opções da época era a melhor opção. Sêneca precisou, então, aplicar a sua filosofia de vida, de aceitar o incontrolável, e ele viveu seus últimos dias com serenidade e aceitando aquele destino. Próximo. O terceiro princípio é o valor do tempo. Sêneca falava muito do tempo como o nosso recurso mais precioso. Eu imagino que vocês já sabem o porquê. Porque o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Então, para ele, a gente não recebia uma vida breve, nós a fazemos breve, porque a gente perde muito tempo com preocupações, angústias, ansiedades e não focamos no que realmente importa. Próximo. Um exemplo são as redes sociais, esse é um exemplo moderno, não existia na época de Sêneca, mas quantos de nós já não perdemos muito tempo rolando feed de Instagram, de TikTok, consumindo aquele conteúdo por horas, que é um conteúdo que muitas vezes não agrega, e depois de alguns minutos a gente nem sabe mais o que estava vendo. Próximo. Então, quando a gente compreende o valor do tempo, a gente consegue viver ele com mais intenção e mais propósito. Próximo. Para Sêneca, havia mais coisas que têm capacidade de nos assustar do que nos derrotar. Então, aplicando apenas esses 3 princípios, tem muitos outros, mas aplicando o controle das emoções, aceitar o incontrolável, focando no que a gente pode controlar e valorizando o nosso tempo, a gente consegue ter uma vida mais leve. Por fim, eu deixo essa frase de Sêneca, onde ele dizia: a vida, se bem vivida, é suficientemente longa. E, por fim, deixo uma reflexão: o que é que você pode fazer hoje para viver melhor? Obrigada. Aceitar o incontrolável e focar no que a gente consegue fazer é uma lição tão atual que eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum nível, se identificou com isso. Obrigado por esse tema, preciosíssimo. E agora, também precioso, vamos fornecer nosso feedback para Amanda nesse intervalinho aqui. Um minutinho, online já tem o link. Era aquele mesmo link, só vocês recarregarem. Nossa timer já reclamou aqui. Vamos seguir.
O próximo discurso que vai encerrar essa primeira parte vai ser do Emanuel. Emanuel, vem para cá para a gente ver essa carinha, também o pessoal do online. Gente, o Emanuel, ele vai fazer um projeto nível 1, também escrevendo um discurso com propósito da trilha Domínio da Apresentação. Esses discursos do nível 1, normalmente, eles são mais parecidos em todas as trilhas, porque são coisas que acaba que a gente tem que ter uma base para tudo, independente se você vai fazer uma trilha de humor, uma trilha persuasiva, de domínio da apresentação, que seja. O título do discurso do Emanuel, Democracia, Representação ou Sorteio. Gostei do nome. E o avaliador vai ser o Douglas de Cláudio, acredito que ele deve estar online. Sem mais delongas, o palco é seu, Manoel. Vem pra frente. Bem, a Constituição Federal de 1988 inicia com o seguinte texto: garantindo um Estado democrático de direito e fundada na harmonia social. É um texto solene e inspirador, não acham? Mas quantos aqui acreditam realmente que vivemos em uma democracia plena? Levante a mão, por gentileza, quem acredita que vivemos em uma democracia de verdade. Cri, cri, cri. Levante a mão quem acredita que a nossa democracia funciona bem. Essa percepção não se restringe a essa sociedade, ou a essa audiência. Sociedades mundo afora têm passado a desacreditar seus próprios sistemas democráticos. Pode passar lá. Vejamos alguns números. No Reino Unido, a participação dos cidadãos nas eleições parlamentares caiu de 78,55% em 1945 para 59,76% em 2024. Nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, o comparecimento caiu de 95,43% em 1964 para 70%. A primeira eleição após a ditadura militar registrou 88,07% de participação, enquanto que na última eleição esse número caiu para 79,42%. Passar lá. Políticos de todos os países têm tentado implementar reformas, né? No Brasil também não é diferente. Tem voltado a pauta a discussão sobre novas reformas, como o semipresidencialismo ou o voto distrital misto. Mas será que essas mudanças são capazes de resolver os problemas estruturais da democracia representativa? Os três principais problemas da democracia representativa. O primeiro deles, a polarização política. A democracia representativa divide a sociedade em facções, dificulta muito o diálogo, especialmente em um contexto de redes sociais, onde os algoritmos dessas redes isolam os seus usuários em bolhas ideológicas e potencializam discursos polêmicos, né? Tornando o diálogo moderado cada vez mais improvável. O segundo problema, conflito de interesses. Existe uma percepção clara de conflito de interesses entre eleitores e eleitos, uma vez que a sociedade identifica nos políticos uma certa descrença e como se estivesse tomando decisões sempre baseadas em seus próprios interesses. Terceiro problema, políticas de curto prazo. O ciclo eleitoral induz uma decisão voltada para o curto prazo e não para as políticas públicas que necessitam estar. Pode passar lá. Bem, se a democracia representativa tem problemas estruturais, né, e torna-se insustentável, o que poderia substituí-la? Muitos não sabem. Pode passar lá. Valeu. Muitos não sabem, mas a democracia surgiu de uma forma bem diferente como a conhecemos. Os gregos, no caso específico, os atenienses, eles decidiam os cargos políticos, né, por meio de sorteio. Eles utilizavam um instrumento como esse, chamado clerotério, onde eram colocados fichas em cada uma dessas fileiras que vocês estão vendo, com o seu nome e o nome da sua tribo. E eram lançadas bolas brancas ou pretas, que eram aleatoriamente sortidas, e se aparecesse uma bola branca, elas eram selecionadas, a fileira inteira, e se fossem bolas pretas, eles eram eliminados do sorteio. Pode passar. E esses cargos preenchiam as principais instituições da Grécia Antiga.
né, como a Assembleia Popular, que era responsável por aprovar as leis, escolher os principais servidores públicos, e um Conselho dos 500, que eram responsáveis por organizar a Assembleia Popular, responsáveis também por fazer a fiscalização dos magistrados e engajar na diplomacia. Os tribunais populares eram responsáveis por avaliar a legalidade das decisões tomadas pela Assembleia Popular e também fazer julgamento de casos civis e criminais. E, por último, os magistrados, que executavam as decisões implementadas tanto pelo Conselho dos 500 como pela Assembleia Popular. Pode passar. Imagine uma sociedade onde cada cidadão pudesse ser chamado pelo menos uma vez para dar sua contribuição. Será que tomaria decisões baseadas em seus interesses pessoais ou decisões mais justas no interesse coletivo? Imagine uma sociedade onde a cooperação substitui a competição eleitoral. Uma sociedade onde não existem partidos políticos, reduzindo a polarização. E onde a corrupção é drasticamente reduzida, pois não iria haver mais um carreirismo político. Parece um sonho, não é mesmo? E eu entendo que seria muito difícil implementar uma sociedade como essa, especialmente com os nossos políticos, que não iriam facilitar nada o processo de transformação. Mas, na minha opinião, é uma luta que vale a pena ser lutada, por uma sociedade mais justa e mais participativa. E vocês, o que acham? Passar. Se você se interessou sobre o tema e quer saber mais, mire o seu celular para um desses QR Codes. Obrigado. Conhecia, achei muito legal. Adoro aprender coisas novas. Hoje está uma temática grega, né? Realmente, está uma perspectiva ali. Vamos seguir, gente. Agora, vocês já sabem, é o momento do feedback. Vamos presentear Emanuel com um feedback sobre o que ele foi bem, o que ele pode melhorar nesse intervalinho. Teremos um minutinho antes de prosseguir. Nossa timer já levantou a bandeirinha vermelha aqui. Podem continuar com o feedback se estiverem. Vamos prosseguir. Cronometrista é ela, a maravilhosa, a vantajosa, a faz tudo, a emblemática, a espetacular, a incrível. Lilia Soares, vem dizer pra gente quem tá mandando bem e quem não. Quem foi? Cansem de mim hoje. Bom, vamos lá. Hoje a Daiane ficou com 5 minutos e 47, o Vitor 5 minutos e 45, a Amanda 6 e 25, o Emanuel 6 e 25. Todos aptos à votação. Gostaria que todos votassem no melhor discurso preparado. Vejam qual foi o discurso dessa primeira etapa que tocou o coração de vocês. Lembrando que isso aqui é mais uma brincadeira, não é que a gente queira incentivar uma competição ruim, né, de disputa, assim, de atritos, mas um momento para a gente reconhecer quem se preparou aqui e aproveitar e instigar um pouco mais disso. Um minutinho também para essa votação. Perfeito. Agora é o momento, pessoal, imagino que no formulário deve estar outros nomes também. A gente só votar nos 4 primeiros, tá? Nos 4 que foram agora nessa primeira rodada. Obrigado, Nayá. Nossos timers aqui, né, que tá tendo um apoio coletivo de todo mundo. Agora, diferente das outras etapas, normalmente a gente teria um break aqui. Porém, como a gente também separou em 2 momentos, a gente vai adiantar a parte dos avaliadores. Agora, a gente vai estar trazendo o Gilmar para avaliar o discurso. Gilmar, você já sabe o protocolo. Você vai ter aí de 2 a 3 minutos, mais ou menos, para enviar seu feedback. Fique à vontade. Eu vou avaliar o Vitor de Oliveira Coelho. Ele está aí no seu projeto, na sua trilha de comunicação visionária, no projeto de Ice Break. Ele me compartilhou ali seus objetivos pessoais, que foi comunicação clara, não dar branco durante a apresentação e usar o mínimo de palavras de preenchimento possível. Esses são os nossos principais objetivos, não apenas de quem está iniciando.
Eu acho que você cumpriu bem aí o que você se propôs. A sua comunicação foi clara, o tom de voz é bom, te favoreceu, você fala pausado, com clareza e um bom tom de voz. E também a sua organização das ideias foram claras, Vitor. Então, eu acho que você foi muito bem aí no que você se atribuiu para atingir aí como objetivo no seu primeiro discurso de ice break. O que eu percebi ali como ponto de melhora é um certo movimento de pêndulo para frente e para trás durante o seu discurso, né? E eu te proponho a ensaiar e fazer movimentos conscientes ali com o seu corpo e harmonia com a expressão da sua fala, né? E outra coisa também que eu acho que causou um pouquinho de distração, mas aí eu quero até propor para o clube, né, para a gente, eu não sei tecnicamente, porque eu nunca utilizei, mas a gente vê nas apresentações que se usa o próprio discursante, né, o próprio orador, ele tem ali um controle para mudar os slides, né, porque causa uma certa distração ali, conversar e pedir para trocar o slide. E também, sem falar que a gente tem que olhar para trás, né? Eu vi que tem uma opção aí de olhar para frente quando se utiliza slide, isso pode ajudar a resolver esse ponto de distração que causa a utilização dos slides. E para você se desafiar, o slide é ótimo, né? A gente consegue passar aí conteúdos mais técnicos, com riqueza de detalhes, a audiência consegue ler junto, mas é interessante que a gente também discurse sem slide, para a gente ficar de cara a cara ali, se jogar mesmo diante do público, né? E explorar a interação com o público, né? Olhar para a plateia, sentir a plateia, né? E ter consciência da sua presença, da sua expressão no palco em relação aí com a plateia. Eu quero te dar as boas-vindas. Eu espero que você tenha um desenvolvimento aí extraordinário aí nas suas habilidades como orador no clube. Obrigado. Parabéns. Agora, vamos chamar a magnífica Lilian Soares, né? A nossa multifunções, uma setada maravilhosa, incrível. E ela vai estar avaliando a Dayana no discurso que ela preparou para a gente, o caminho que escolhemos. Daiane, querida, estar no palco é sempre um ato de coragem, né? O ice break é sempre um desafio. É natural ficarmos nervosos, eu mesmo estou muito nervosa, minha primeira vez também avaliando, mas você cumpriu seus objetivos muito bem, então parabéns, você cumpriu o objetivo de vir aqui discursar. Seu discurso foi muito motivador, e porque você trouxe uma história, sua experiência pessoal, sua experiência profissional, e isso fez o público se conectar a você. Você compartilhou seus principais marcos, né, da sua vida, que aos 14 anos você estipulou metas que você teria aos 30 anos. Conseguiu, mas o emocional não ficou tão bem. E isso é a realidade hoje, né, da humanidade. Você coordenou bem a fala com gestos das mãos, né? Teve pausas coordenadas muito boas. E, assim, para um ponto de melhoria, o movimento no palco, igual o Gilmar também falou, que é o pêndulo, né? Quando estamos nervosos, não temos muito onde ir, então balançamos demais. E aí eu quero colocar como desafio para você, no PEF tem um projeto Expressão Corporal. Então, se você pode, né, estudar esse projeto para melhorar essa parte da movimentação. Mas, assim, parabéns pelo discurso, parabéns pelo discurso motivador. E os próximos discursos, venha, se divirta. É isso, gente. Obrigada, Daiane. Ela deu uma dica muito importante, pessoal. Se divirta. Aqui é o momento que a gente está mais descontraído, que é um ambiente de segurança, em que a gente pode contar com todo mundo aqui, sem um julgamento pesado e duro da vida. Então, vamos aproveitar, porque não tem em todo lugar, né? Eu acho que pouquíssimos lugares a gente tem essa oportunidade. Seguindo, então, com os nossos avaliadores, a gente vai ter o Olavo agora, nosso Zoom Master. Você quer que eu fique aí, Olavo? Ele está se organizando aqui. Ele vai estar avaliando, mas ele vai estar avaliando a Amanda, então, a nossa garota internacional. O palco é seu. Fica à vontade. Tá aqui na frente é sempre um ato de coragem, que é um dos pontos cardeais que o Vitor colocou pra gente, e também é um dos pilares do estoicismo, que é algo que você trouxe na sua apresentação. Primeiramente, Amanda, eu quero agradecer você ter mandado todos os dados antes.
Dessa forma ficou bem mais tranquilo para me organizar, para poder imprimir isso daqui, para poder dar uma olhada no que você quer que eu te avalie. A Amanda, esse é o segundo discurso dela, porém é o primeiro discurso dela no presencial. Então, de certa forma, é um icebreaker também. Mas para sorte dela ou não, ela teve um pouquinho mais de tempo para poder fazer isso. Ela queria que eu avaliasse a confiança que ela teve em falar em público. E por se tratar do primeiro discurso dela aqui na frente, eu senti que você estava bem confiante. E a outra parte é a questão de se expressar de forma clara e conectar com o público. Uma coisa que você fez no seu discurso que é muito bom, que você também fez no primeiro, é a questão de trazer um relato pessoal aqui pra gente. É sempre muito difícil, pelo menos para mim, trazer isso. Então, ao longo da minha jornada, a parte mais difícil foi exatamente fazer isso que você fez hoje, e você fez com muita clareza, o que é algo que conecta a gente com o que você está falando, é algo que você estava buscando, então mais para frente você pode buscar isso também como uma forma de criar uma conexão com a plateia. Outra coisa, você enumerou as suas ideias, como esqueci o termo que você colocou, o segundo princípio, o aceitar o incontrolável, e essa é uma ótima forma de você criar uma linha de raciocínio quando você está aqui com a gente. Eu já fiz isso aqui na frente, deu muito certo. Então, é uma ótima forma de você já ter um mapa para quando você for fazer o seu próximo discurso. E com cada princípio, você também explicou ele de forma clara e coerente. Então, fica na nossa cabeça. Talvez a gente não lembre exatamente qual o nome do princípio, mas a gente sabe a ideia que você quis passar para a gente. O discurso dela hoje é um discurso com propósito. Então, no final, ela tinha uma mensagem para deixar com a gente. E a mensagem é: o que você pode fazer hoje para viver uma vida melhor? E é uma ótima mensagem para você trazer aqui para frente, porque é algo que você sai daqui e você já está com isso. Não é algo para você pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. É pensar no hoje, o que é muito bom. O que você pode melhorar? A questão da variedade vocal. O seu discurso um pouco de storytelling, você comentou de quando você ficou com o pescoço doendo, quando você foi estudar para um concurso. Então, você poder falar um pouco mais tranquilo na parte que vai gerar empatia com a gente, criar uma conexão ainda mais. Mas a gente conseguiu se imergir muito mais no que você falou. E para te desafiar, não é porque eu fui zoomar você hoje, eu teria falado isso, mas se eu não fosse. É a questão de usar slide. Principalmente quando a gente não tem um clicker, que é o que o Gilmar comentou. Você está falando, aí passa o slide. Aí isso já cria uma barreira para a audiência. E dessa forma, a gente acaba também perdendo um pouco da atenção. Porque foi o que eu comentei com o Vitor. Os slides dele foram, sim, mais básicos, o que é ótimo para um slide aqui na frente. Os seus foram muito bonitos, mas isso é ruim porque rouba a atenção da sua fala. Então, dessa forma, o meu desafio para ti é no próximo discurso fazer presencial, aí já não vai ser mais tanto um icebreaker igual foi hoje, e tentar não utilizar os slides. Mas muito obrigado, a mensagem que você passou é ótima, e eu adoro quando o pessoal traz uma ideia um pouco mais profunda aqui na frente. Muito obrigado, Amanda, e até a próxima. Podemos seguir, então? Douglas, você é o próximo avaliador, então você já sabe as regras do jogo. Para prosseguir aqui... Ok, Manuel, parabéns por estar aí no palco se desafiando, de verdade. Eu vou trazer alguns pontos positivos no seu discurso. O primeiro deles foi a pronúncia das palavras. Você pronunciou muito bem as palavras, eu consegui entender tranquilamente. O seu ritmo também estava muito bom, você falou pausadamente. Isso demonstra que você tem domínio do conteúdo que você está transmitindo. Você fez um discurso em um único tom. E eu não observei, em momentos, ênfase em palavras ou variação vocal. E quando você fala, por exemplo, parece um sonho, não é mesmo? Tudo junto, deixa o discurso um pouco engessado. Poderia ser mais ou menos assim, parece um sonho, não é mesmo? Tornaria mais viva essa transmissão de informação. Antes de assumir o microfone, eu observei que você já estava esfregando as mãos e dando um passo para frente, um passo para trás, antes de fazer o discurso. Durante o discurso, isso permaneceu. Você continuou sempre segurando as mãos e fazendo movimentos bem contidos e caminhando para frente, para trás, o tempo inteiro. No decorrer da palestra, do seu discurso, também você olhava constantemente para os slides. Uma sugestão, acho que não tinha necessidade, porque tem um notebook aí na sua frente, acho que com slide, não sei se tem. Não sei se estava aí nesse caso. Se tiver, então. Mas se não tiver, aí já pula esse ponto aí de melhoria. E vendo você assim, eu faço um desafio. É rever toda essa sua apresentação por inteira, corrigir esses pequenos gestos e movimentos que você fez, tentar não olhar para o slide. Eu sei que, apesar de ter o slide atrás, e se você não tiver nenhuma referência,
Se você tiver treinado com muita segurança, eu acho que dá uma pequena olhada até vai. Ou eu vejo aí oradores modernos utilizando o celular rapidamente, só para não ficar de costas para o público, nem para virar o pescoço. Legal? E depois de rever toda essa palestra, fazer ela novamente com esses pontos, melhorando a gesticulação, o movimento de palco, né? Soltar mais as mãos, deixa fluir, né? Eu sei que é difícil o que fazer com as mãos, é difícil, é um tema complexo, mas eu acho que soltar um pouco e deixar as palavras conduzir as mãos, né? E a gente tá aí para se desafiar, para se desenvolver. No mais, parabéns por estar aí. Quero vê-lo de novo no palco. Eu tenho certeza que o próximo discurso será um discurso bem melhor e mais amaduro do que esse. Parabéns, muito obrigado. Vamos seguir? Então, Lilian, fica à vontade. Bom, vamos lá. Estão aptos à votação o Gilmar, o Olavo e o Douglas. O Gilmar com 2 minutos e 29, o Olavo com 3 minutos 06 e o Douglas com 2 minutos e 40. Então, 5 minutinhos, bora nessa. Pessoal do online, pode votar porque eu coloquei aqui no chat. Eu queria perguntar para vocês, no caso, vou começar pelos visitantes, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar sobre a reunião, que vocês acharam diferente, que vocês gostaram ou que não gostaram. Estamos abertos. Alguém quer falar? Alguns visitantes? Angelina, Lavínia, Mariana. Como eu comentei com vocês no começo, a gente tem esses discursos preparados e como vocês devem ter percebido, o Lucas sempre falou, né, da trilha, a pessoa escolhe a trilha, aí dentro dessa trilha, no nível 1, geralmente a gente tem aqui um, os projetos e depois a gente tem não é, trilha, nível e projeto. Já que a gente está aqui e aparentemente os nossos visitantes hoje estão mais tímidos, eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Essa é a primeira vez que eu faço isso aqui no Toastmaster. Já que eu estou com essa função, vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso sistema, que eu acho incrivelmente bem organizado. Eu fico maravilhada. Aqui a gente tem o site do Toastmaster internacional, e aqui tem os programas educacionais. Então você pode vir aqui no Pathways, que são justamente esses caminhos que eu falei, e aqui a gente encontra os, os projetos, no caso as trilhas, os caminhos, que a pessoa pode ter interesse. Então, a gente tem aqui de dinâmica, liderança dinâmica, humor, motivação, persuasão, apresentação, mastery, que seria mais da apresentação, ou seja, mais focado realmente em comunicação, e visão, comunicação visionária. Então, por exemplo, esse daqui é um que eu tenho, e aí aqui vocês encontram diferentes níveis, cada nível tem um propósito, como o Lucas falou, o nível 1 geralmente para todos ele é mais parecido, por quê? Porque ele é justamente para fundar essas bases iniciais, então a gente tem o ice break, escrever um discurso com propósito, introdução à variação vocal e a variação em feedback. Esse avaliação em feedback é um discurso, né, é um projeto bem interessante, por quê? Porque ele é um projeto dividido em 3 partes. A pessoa ela apresenta um discurso, recebe feedback, no próximo ela aplica o feedback e no próximo ela dá um feedback. Então, é a introdução dos novos membros a realmente ser um avaliador. E como vocês bem sabem, a avaliação, ou seja, você dá um feedback para uma pessoa, não é algo que se aplica ao Toastmasters, é algo que se aplica à vida, você aprender a dar um feedback efetivo no trabalho, na vida real. Então, esse projeto eu considero ele muito importante por esse sentido de não ser uma coisa assim do clube, mas ser uma coisa para a vida. E aí, a gente tem o nível 1, aí vai variando de acordo com o caminho que a pessoa trilha, né? No caso, que ela escolhe. Aqui, no caso, é aprender no seu estilo, incrementando conhecimento, construindo skills, habilidades, demonstrando expertise. E conforme a pessoa vai avançando nas trilhas, ela tem, depois do nível 2 ela pode escolher os projetos que ela vai fazer. Existem alguns que são obrigatórios e existem também os que são opcionais, ou seja, a pessoa, de acordo com o que ela quer desenvolver, ela vai escolher, por exemplo, aqui tem discutativa, tem de criar um discurso social, foco na positividade, inspirar a audiência, de humor, aqui tem de relações estratégicas, que uma das pessoas falou aí que gostaria de desenvolver essa parte mais de comunicação de redes sociais, também tem projetos para isso.
Então, é bem interessante como é que o Toastmasters, ao longo desses 100 anos, ele construiu toda essa plataforma, toda essa base de conhecimento que você pode vir aqui, ter o conhecimento prático, ou seja, você consegue realmente estudar e ó, o mais importante de tudo, com certeza, é a aplicação. Acho que assim, mostrando, dá para entender melhor. Falar com Gilmar! E aí, Gilmar, como é que você tá aí no sul do país? Tá Oi, frio Flávio. aí? Estou muito bem, estou muito feliz hoje, porque eu me senti assim também fazendo um ice break, fazendo aí avaliação, que é uma função assim que a gente tem bastante medo, né? A responsabilidade de passar uma impressão correta aí para quem está se desenvolvendo, né? Porque a nossa escola é essa, a gente se desenvolve e ajuda a se desenvolver, né? A gente dá e recebe feedback, isso é muito importante. E eu só tinha avaliado antes na minha trilha, porque tem uma fase ali, um nível da trilha que é obrigatório você avaliar alguém, né? Eu só avaliei aquela vez, não avaliei mais. E hoje eu tomei coragem, vim avaliar e gostei, com certeza, sempre vou aproveitar essa oportunidade de estar avaliando alguém. Ah, você foi muito bem, de verdade. Gostei muito Inclusive, eu dessa vi avaliação. vídeos antigos, eu vi umas duas avaliações suas, você é ótima nas suas avaliações. Serviu ali Obrigada. como exemplo para mim, você e outros colegas do clube aí, que a gente tem tudo no YouTube, né? Eu dei uma Uhum. pesquisadinha antes aí para não chegar muito sem saber o que fazer. Ah, não, você arrasou, com certeza. Obrigado. Seguramente. Me conta, eu lembro que você fez um discurso faz um tempo sobre música que eu fiquei impressionada, porque a sua evolução foi notória. Depois disso, você fez outros discursos? É que eu não vim no clube durante esse mês. Eu fiz aquele discurso, daí depois eu fui convidado para participar participar do campeonato, né? Daí eu disputei e, e foi interessante que na segunda vez que eu fiz eu não tinha feito assim o mesmo discurso duas vezes, eu já tinha feito em português e depois em inglês, né? Eu fiz o mesmo discurso e talvez eu não ensaiei bem, eu descobri que essa função no Zoom Master que tem uma função aqui de deixar o som original para músico, né? E hoje eu fiz uns testes aqui que quando eu me assisti, no meu discurso eu usei flauta. Eu não lembro se eu peguei o ukulele também. E ele filtra, se não tá com essa opção habilitada, ele filtra som musical. Se eu assoviar, não pega, entendeu? E eu testei isso, ele filtra sons musicais, exceto se eu cantar. Quando tem a dicção da fala, é interessante essa função do Zoom. Por quê? Quando o som não está original para música, ele filtra ruído. Minha voz deve estar saindo bem limpa aí, sem ruído, né? Eu estou com o computador aqui do lado, eu estou com um monte de ruído do lado e ele filtra. Só que ele filtra também o som da flauta, o som do ukulele. Então, quando eu dei exemplo musical ali, para explicar o que é tonalidade e a relação com a fala, ele filtrou. Então, foi um aprendizado muito interessante esses dois últimos discursos aí, assim, que o pessoal gostou bastante. E esse outro aí na disputa, e eu passei do tempo também, né? Eu me perdi aqui, não, eu marquei o palco e não marquei o timer. Eu passei um pouquinho do tempo e Acontece. fiquei em terceiro, só tinha três. Mas estou feliz, o nosso Questão do objetivo aqui é que a tempo, gente cresça, né? O clube cresça e todo mundo cresça junto, né? com certeza, em relação à questão que tu falou de crescimento, realmente, quando o seu discurso, eu falei, nossa, que incrível, que incrível. Fiquei muito feliz com você, de verdade. Você não me até mandou mensagem no privado. Sobre essa questão do aprendizado, você falou, eu achei interessante, porque quando eu apresentei um dos meus cursos lá no comecinho, nível 2, eu lembro que eu compartilhei a tela e eu queria mostrar um filme. Só que na época eu não sabia que para você habilitar o som no Zoom, você tem que apertar um botãozinho, senão ele não habilita o som do seu computador. E aí eu apresentei lá Diva Maravilhosa, quando eu fui ver, não saiu som de nada do filme que eu passei. Aí eu aprendi que tinha que apertar o botãozinho para compartilhar o som. Mas essas coisas, né? Tecnologia é É bom que assim, nos próximos já não tem mais esses problemas. sim. E a gente tem que estar sempre ensaiando e testando, e às vezes no serviço aparece, no trabalho, nessa necessidade de fazer videoconferência, e tem que estar pronto, né, para ver aí como que funciona aí os nossos softwares, né? Como o Zoom e outros aí. A gente aprende muito essa parte também aqui na prática, no clube. E é bom pra usar também para sua profissão, né? Que você dá aula, imagino também talvez online. Às vezes a gente, assim, é difícil, mas pelo menos uma vez por ano a gente tem que dar treinamento, né? A gente faz treinamento lá na empresa da nossa área, eu e outros colegas. Daí tem que usar, né, esses aparatos tecnológicos todos aí, não pode chegar cru, né? Tem que saber, tem que funcionar na hora ali. Exatamente. Oi, Gilmar, eu queria perguntar para você, é,
os nossos convidados. O que que você acha que o Toastmaster mais agregou na sua vida em relação à profissão ou ao pessoal? Então, o Toastmaster, ele é um ambiente assim para a gente praticar. A gente não aprende oratória em livro, não aprende oratória apenas olhando. Tem um momento que a gente tem que começar a falar, que eu estou com um bebê agora, né? Não fez 2 anos ainda é bebê. E ele está tentando falar de tudo, mas sai ali, não sai perfeito. Porque ele ainda está precisando desse tempo de prática. Muito embora ele já conheça as palavras de tanto ouvir, se ele não pratica, ele não vai atingir aí a fala clara, né, em língua portuguesa. A gente aqui que está desenvolvendo na oratória é a mesma coisa. A gente tem que se jogar, tem que praticar. É um caminho de tentativa e erro. A gente tem aí o recurso do feedback dos colegas, tem o recurso do YouTube para a gente se assistir depois. É maravilhoso que exista o Toastmaster porque ele nos permite isso, um ambiente seguro aí para a gente praticar. Sem prática, a gente não sai do lugar. Em relação ao que você falou do ambiente seguro, eu acho interessante porque, assim, uma coisa que a gente tem muito medo em relação à oratória é de ser julgado, das pessoas falam, nossa, mas essa pessoa às vezes falou de palavra de preenchimento ou não, sei lá, não fez um discurso tão bom quanto poderia, às vezes estava nervoso e tal. Só que aqui o mais interessante é que não existe essa coisa de da pessoa estar te julgando. Todo mundo que está te observando, ela está te observando para te dar feedback para você melhorar. Então, não existe essa questão de a pessoa fala assim, nossa, eu tô aqui em Toastmaster e tô me sentindo extremamente julgada. Eu nunca senti isso, porque até no meu discurso, o icebreaking, que eu realmente não fui nada bem, eu lembro que eu falei, gente, o meu avaliador não vai ter nada de uma vala de mim, porque foi coisa assim, tipo, eu esqueci o discurso, deu branco, sentei, foi terror. Mas ele achou coisas boas pra falar de mim. Eu lembro que eu me senti tão agradecida porque eu tava me sentindo muito mal de ter ido mal no discurso. E o feedback que ele me deu, né, conseguindo ressaltar os pontos positivos que eu tinha tido, como clareza, enfim, eu lembro que isso me motivou a continuar, porque é muito ruim quando você está tentando e tá no seu melhor e as pessoas só te criticam nesse sentido, e aqui não é um ambiente para isso. Isso eu queria ressaltar aqui, aqui é um ambiente onde as pessoas elas estão justamente para te dar esse encorajamento inicial e assim, o que eu mais acho interessante é porque a gente se acostuma tanto a falar aqui, né, no palco ou virtual, que quando a gente está num ambiente real, que obviamente é mais agressivo no sentido de não autoestimado, a gente não sente tanto peso desse novo ambiente. Porque eu mesmo apresentei no trabalho e eu lembro que eu fiquei super tranquila, porque eu estava tão acostumada a subir no palco que aquilo ali para mim era normal. E a gente tem um lema aqui, que é eu sou um Toastmaster. Você sobe no palco, tem que lembrar que você é um Toastmaster, que você está treinado, que você aprendeu e trazer à memória esse momento de você subir no palco, de você aprendendo, de você ser bem-sucedido, isso alimenta a gente para a gente conseguir ficar bem tranquilo. Eu já apresentei dança, no momento que eu dançava, subi no palco na frente de um público razoavelmente grande e eu não fiquei nervosa, porque eu já tinha esse costume do palco em si de estar na frente das pessoas, olhar para as pessoas e falar, são pessoas. E isso veio muito com a prática, porque eu já subi nesse palco muitas vezes, é, durante essa minha trajetória, e realmente o que eu falei no começo faz sentido. É aquilo de você acostumar seu corpo a essa sensação. E agora vai ficar normal. Para vocês terem noção, vocês que estão aí de cama fechada, espero que vocês estejam aí. Quando eu comecei a no Toastmasters, há uns anos atrás, eu morria de medo de pegar essa função de receber as pessoas. Porque, assim, essa função de receber as pessoas que a gente faz, que a gente chama de Zoomer, é uma função que você nunca sabe se a pessoa ela vai querer falar com você, se ela vai querer, não vai querer falar com você, se vai por um caminho, vai por outro, ou se vai estar todo mundo de cor fechada, assim como está hoje. Então, quando a gente tem esse ambiente onde é totalmente previsível, a gente só tem que se virar, né? Começar a improvisar ali, enfim, falar com as pessoas. Agradeço o Gilmar por estar aí comigo. E aí, com o tempo, eu fui tomando segurança e fui cada vez mais aprendendo que eu poderia sim entrar na sala do Zoom, receber as pessoas e, se precisasse, poder improvisar outros assuntos, como estou fazendo agora. Bem, vocês querem perguntar alguma coisa de. A gente vai começar daqui a pouquinho. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o Toastmasters, sobre a reunião, esse é o momento. Ou também vocês podem mandar mensagem depois. Eu vou até deixar aqui o número, A porque Lavínia e a Angeliana são visitantes, a Mariana também? sim, as três.
Nossa, minha avó É que foi entrou embora agora. bastante gente no clube, né? Eu não conheço todo mundo ainda. Pois é, a gente tá cheio de visitante, só que hoje elas estão tímidas ou não podem, porque às vezes, enfim, tá em algum ambiente que não pode. É, de repente está numa situação que só pode ouvir, né? É, Sim. mas é interessante o Toastmaster, não sei se você lembra do meu quebra-gelo, foi sobre o pânico de falar em público, né? Glossofobia, medo extremo de falar em público. Eu tive uma situação que eu tive que tomar ansiolítico por uns 10 meses no trabalho, que eu tinha medo de atender telefone na frente dos amigos. Era terrível, eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra, né? Tive que tomar um remédio, que a minha adrenalina viciou. Tocava o telefone e minha adrenalina disparava. É o que foi o autoconhecimento, né? Foi um tema que foi trazido tanto aqui hoje, né? A cênica e tudo mais, o estoicismo me ajudou bastante. Esse autoconhecimento, né? Que a gente é mais ou menos, na humanidade, 50% introvertidos, 50% extrovertidos. De um modo geral, claro que tem gente ali no meio. E o clube me trouxe essa possibilidade de enfrentar meus medos, né? E a gente tem que enfrentar. O melhor remédio é enfrentar os medos, né? Vamos seguindo aqui, pessoal. Antes de prosseguirmos, a gente organizou aqui a questão da votação do melhor discurso do melhor avaliador, né? Por favor, escaneiem o QR Code. Quem está no online aí deve ter recebido o link previamente, mas a gente se organizou aqui nesse intervalinho para corrigir essa questão técnica. Votem nos 4 primeiros, nos 3 primeiros, tá bom? É verdade, né? Vamos lá, então? Pessoal, inauguramos a segunda parte dos discursos preparados de hoje. Nosso segundo momento. São discursos que estão um pouquinho mais avançados, mas lembrando, cada um na sua jornada aqui dentro. A próxima pessoa a apresentar vai ser a Lorena. Ela está num projeto nível 1, vai ser escrevendo um discurso com propósito também. A Lorena, ela está na trilha de domínio da apresentação e o título do discurso dela vai ser Conectados e Vulneráveis, protegendo a nova geração no mundo digital. Tema bastante interessante. Eu vou tirar meu chapeuzinho de Toastmaster do dia e serei o avaliador dela nesse momento. Você vai ter entre 5 a 7 minutos, Lorena, para apresentar. Inspira e vem para cá. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Acho que eu já conheço quase todo mundo, algumas carinhas novas aqui. E hoje eu trago um assunto muito sério. Vocês acham que as nossas crianças e adolescentes estão sendo devidamente protegidos no ambiente digital, ao utilizar as redes sociais? E mais, vocês acham que a gente está consciente do nosso papel para protegê-las? Bom, ontem mesmo eu estava assistindo uma série que fala sobre, joga luz sobre esses efeitos negativos que as redes sociais podem ter para criança e adolescente. É uma série que está sendo muito aclamada no Netflix, chama Adolescência. E eu fiquei chocada, né, com esses efeitos negativos mesmo que a série traz. E um dos motivos é porque eu conheço os números. Eu sou uma estudiosa sobre esse tema, já escrevi vários artigos sobre isso, e um dos últimos artigos que eu escrevi sobre isso, eu me debrucei sobre dados de 37 países que mostraram que, nos últimos anos, houve um aumento de quase 50% no que tem se chamado de uso problemático de redes sociais. Ou seja, aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, aumentou vícios em relação a redes sociais de crianças e adolescentes. E mais, né, nesse estudo eu também verifiquei que as meninas são as que mais sofrem. São elas que estão mais sujeitas a cyberbullying, são elas que estão mais sujeitas ao uso excessivo de redes sociais. Esses estudos, esses dados, eles foram publicados no OECD Digital Economy Outlook. Essa é uma publicação que é referência na OCDE sobre esse tema. Ela analisa o uso de tecnologias em diferentes mercados, inclusive para a sociedade. Então, convido vocês a lerem essa publicação, né, porque ela é extremamente importante para, primeiro, conscientizar de que isso é sim um problema, isso está sim aumentando. E, segundo, a gente perceber que existem sim medidas para fazer frente, para mudar esse cenário. E, bom, o que tem sido feito para mudar esse cenário? O que tem sido feito por parte do poder público, por exemplo? Durante muito tempo, quase nada.
né? Não é à toa que esses números vêm crescendo ao longo do tempo, como eu falei aqui no início. Mas, mais recentemente, 2 medidas, né, foram tomadas pelo Brasil, que eu gostaria de chamar a atenção aqui com vocês. Uma foi uma lei, né, que foi promulgada no final do ano passado pelo presidente Lula e que proíbe o uso de celulares em todas as escolas do Brasil. Essa lei é extremamente importante, porque vários estudos, inclusive da OCDE, já demonstram que o aumento, né, o uso de celulares nas escolas contribui para o mau desempenho escolar, contribui para a distração na sala de aula. E, além disso, uma segunda medida que eu achei muito importante foi um projeto de lei que está sendo hoje discutido no Congresso. É um projeto de lei que visa dar maior proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. Esse projeto de lei discute medidas como o controle parental, que ajuda a controlar o tempo que crianças e adolescentes vão ficar nas redes sociais, né? Esse é um assunto que foi tratado hoje aqui 3 vezes por vocês. Medidas como a verificação de idade, que evita que crianças e adolescentes acessem conteúdos inadequados em redes sociais, como pornografia e vários outros. E, bom, não tenho dúvida de que essas medidas são extremamente importantes, né, para que a gente possa proteger a nossa nova geração, né, proteger o bem-estar da nossa nova geração. Mas elas não são suficientes. Se a gente não fizer a nossa parte, ela pode ser apenas um conjunto de medidas boas, mas sem um efeito real na proteção de crianças e adolescentes. E, bom, eu diria que é muito importante que nós, como pais, como educadores, como estudiosos, a gente se conscientize os nossos pares a respeito de que isso é um problema, como eu estou fazendo aqui hoje. É muito importante que as empresas cumpram com o seu papel de criar essas medidas de controle parental, de criar essas medidas de verificação de idade e de implementá-las na prática. É muito importante que o poder público verifique essas medidas e que crie ações de coordenação entre todos os órgãos do governo para que pessoas, né, governos, órgãos que tenham competência sobre esse tema, atuem de forma harmonizada. Essa responsabilidade é coletiva. Vamos refletir sobre o nosso papel, vamos conscientizar os nossos pares de que isso é um problema, vamos implementar essas medidas na prática. Obrigada. Que tema atual. Eu gostei muito. Eu lembro que quando eu ainda, na verdade, hoje em dia, eu sou uma pessoa que tenta evitar muito rede social, de vez em quando eu instalo meu Instagram. Eu nem tenho TikTok para não correr o risco de ficar viciado nesse trem, porque vai ser mais complexo. Agora, como de costume, vamos reservar esse tempinho aqui agora para darmos o nosso melhor feedback para a Lorena. Mais tarde vai ser minha vez de dar esse feedback também. E a gente vai ter um minutinho aí. Gente, quem vai estar agora apresentar é a Lilian. Ela está na trilha Comunicação Visionária e o discurso dela vai ser o de avaliação e feedback. Que a gente faz um discurso, pega um feedback e posteriormente a gente faz uma correção, né, a partir das melhoras que foram sugeridas para a gente. A liberdade de não tirar selfies. É o título do discurso dela. Brilha, aproveita. Antes de iniciar, eu queria pedir a ajuda de vocês para registrar esse momento, porque estar aqui na frente é um momento muito importante. Então, eu queria tirar uma selfie. Eu queria que todo mundo desse um joinha, um sorriso, um coraçãozinho, que eu vou tirar uma selfie. Pera. Não tem como. Pera. Ai. Yes, obrigada. Eu fiz o quê? Tirei uma selfie. As selfies viraram um fenômeno hoje mundialmente. Lá em 98, ai meu Deus, pus uma cola. Em 94 foi lançado o primeiro smartphone. E então começou essa febre por selfies, né? E
Em 2004, chegou ao Brasil também o smartphone, que foi, acho que o iPhone 3G, e aí também no Brasil foi aquela febre. Por que que as pessoas tiram selfie? Por que que as pessoas gostam tanto? Bom, dizem os estudos que para se mostrarem, para se conectarem, para postar nas redes sociais. E quem não tira? Quem não gosta? São quem? Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? O que elas fazem? Como elas se conectam? Bom, tem um estudo que diz que tem pessoas que são a escopofobia, fobia por fotos, fobia por selfies. E aí pode ser por algum trauma, alguma ridicularização que passou, ou também existe aquelas pessoas que simplesmente não tiram selfie, não gostam, não querem se aparecer. O meu caso, gente, é tão difícil fazer 3 movimentos ao mesmo tempo. Você viu que eu não consegui? Que é esticar o braço, apertar o botão e ainda tirar uma foto, assim, fazer uma pose. Como conseguem? Já treinei, mas não consegui. Desde nova, eu sempre tive muito pavor a fotos, mas assim, não teve trauma, não teve nada. Era coisa assim de vergonha mesmo, de timidez. Eu queria mostrar a minha primeira foto em 87, aos 7 anos, da minha primeira série. Essa foto é obrigatória, não tínhamos opção. A escola mandava o bilhetinho, os pais colocavam a melhor roupa e mandavam a gente para a escola para tirar essa foto. E é essa foto que minha mãe mostrava para todo mundo que chegava na casa, né? Olha, minha filha na escola. Mas tudo bem, como somos pessoas, estamos sempre em evolução e sempre temos que quebrar o paradigma, mudar, né? Testar o novo. Eu decidi, por que que eu não vou? Eu não gosto, mas vou testar, né? Como eu não vou gostar de uma coisa que eu não fiz? Há uns 30 dias atrás, eu fui para uma festa com 2 amigas. E aí eu tenho uma amiga que ela é a pessoa que tira muita selfie, excesso de selfies, tem um nome que é selfies. E a minha amiga é um nível de selfies do intermediário para o avançado. Eu digo que se fosse como antigamente, se os celulares de hoje fossem como as máquinas fotográficas que saíam flash, a nossa mesa era uma boate, porque ficaria piscando, porque você olha para ela, ela está tirando selfie. E eu falei, amiga, como que faz? Como que é isso? E aí ela foi mostrando, não, você pode fazer assim, você pode fazer assim, tem desse jeito. Eu falei, eu quero tentar, eu vou tentar. Ela, tenta, vai. E aí eu tirei a minha primeira selfie. Mostra. Essa é a minha primeira selfie. Tá ótimo. Assim, mostrei aqui o lugar iluminado. Mas aí, sou brasileira, não desisto, tirei minha segunda selfie. Não, gente, vou me defender. Tá vendo um casal lá no fundo? Que lindo. Quis mostrar a eles. Vamos dizer que foi isso. Mas eu falei, amiga, vou tentar. Pode mostrar. Deixa eu tentar me defender. Eu acho que eu queria mostrar aquele lustre bonito, que é uma roda, né, bem rústico. E aí eu quis mostrar aquele lustre. Mas, gente, vocês estão rindo de mim, mas tenham fé. Eu fui tentando. Eu consegui? Será que eu consegui? Palmas para mim. Palmas para mim. Eu consegui tirar, há 30 dias atrás, eu consegui tirar a minha primeira e única selfie. As outras a gente não conta, não é isso? E aí, eu consegui tirar, mas assim, ainda não estou preparada. Eu até tirei uma com o meu cachorro, ele saiu tão bonitinho, tão fotogênico. Eu falei, poxa, a primeira dele e eu estou assim. Mas tá bom, tirei minha selfie e agora eu vou lançar um desafio aqui. Todos que estão no online, presencial, hoje na reunião, vocês vão tirar uma selfie. No banner, chama um colega, chama alguém, tira em algum lugar, vocês vão tirar uma selfie e vocês vão postar e marcar as redes sociais do TM com a hashtag selfie no TM. Vamos dar muito trabalho hoje para o Tiago e para a Letéia para repostar. Todo mundo? Todo mundo de casa? Todo mundo selfie no TM. Essa que eu tirei também, eu vou postar. Só saiu os bancos. Mas eu vou postar, para vocês verem que é a minha segunda selfie. Vou continuar tentando. Vamos quebrar esse paradigma. E é isso. Obrigada, gente. A coragem de mostrar aquelas selfies. Parabéns, Lilian.
Eu gostei muito. Gente, vamos seguir então com o nosso feedback para Lilian. Um discurso muito bem humorado, muito legal. Vamos dar o nosso melhor presente para ela. Um minutinho. Mas acho que a gente pode seguir. Quem estiver finalizando o feedback da Lilian também pode finalizar sem problemas. Vamos para a próxima pessoa a discursar. Ela já está aqui. A Natália, ela está no projeto de nível 2, de entender o estilo de comunicação dela. É da trilha de comunicação visionária também, né? O título do discurso dela vai ser A Voz do Seu Futuro. E quem vai estar avaliando ela vai ser a Pamela, que também está online. Natália, você já sabe os esquemas. Você vai ter 5 a 7 minutos. Quem não chora, não mama. Quem aqui concorda com essa frase? Conversei essa semana com um colega do meu trabalho que não concorda com essa frase. Fiquei muito curiosa e perguntei a ele, por que você não concorda com essa frase? E ele me respondeu com outra pergunta. Natália, você é mãe. Você só amamentava sua filha quando ela chorava? É mesmo, né? Ele tem um ponto, mas quer saber? Eu continuo amando essa frase. E ela tem, apesar dela não combinar exatamente com a história da minha vida, ela tem sido um mantra para mim. Tradicionalmente, por uma educação mais formal, por ser criada nos moldes de como as meninas devem se portar, eu não mamava. Eu não pedia. O meu mamar, metafórico, vinha se desse, se eu merecesse. Eu esperava, mas eu não reivindicava meu espaço, não reivindicava o que eu queria. Isso, claro, trouxe alguns prejuízos na minha vida. Algumas vezes em que eu precisava me posicionar, falar, quero muito. Ou, não, gente, não concordo, não quero, não é para mim. Eu ficava calada. Eu realmente pensava assim, nossa, não quero incomodar. Deve ser por isso que um artigo que eu li lá em 2011, gente, olha quanto tempo, em 2011, ele ainda está tão presente na minha vida. Foi na minha época do mestrado, eu tentei resgatar, porque eu sei que a Nayá gosta de uma boa referência, mas está numa caixa que não deu para resgatar agora. Ele falava sobre os estágios de amadurecimento das ideias, definindo 3 passos para o seu amadurecimento. No primeiro estágio, o primeiro estágio ele passa aqui na nossa mente. É como uma sensação, uma intuição de que a gente sabe algo sobre aquela coisa, a gente quer comunicar algo. Mas é algo meio etéreo, meio abstrato. É como se fosse uma nuvem que tem lá seus contornos, mas que quando a gente vai tentar descrever, comunicar isso para alguém, a gente não consegue fazer isso muito claramente. Às vezes eu estou tentando falar para vocês que eu estou vendo um coelho e alguém está vendo uma bota. Então, assim, a comunicação não flui tão precisamente. O segundo estágio é a parte da fala, porque aqui na fala a gente tem ferramentas. A gente tem nossas palavras, os nossos gestos, mímicas e até os olhares. Quem nunca, né? Se comunicou por olhares. Mas a fala, apesar de poder traduzir o que a gente está pensando, ela não é certeira. Quando a gente passa os elementos da fala para o papel, a gente consegue ver como que não quebra-cabeça o que está faltando. Ideias que não estão muito bem concatenadas. Uma parte que realmente não era para estar, está mais confundindo do que ajudando. E ali na escrita não tem como fugir. É o momento da gente revisitar a completude daquela ideia que a gente quer transmitir. E por que esse artigo fez tanto sentido para mim? Porque como eu não comunicava muitas das coisas que eu gostaria de comunicar, eu tinha um mundo aqui na minha cabeça que achava que estava desenvolvido, mas quando eu tentava dar algum outro passo, porque geralmente eu ia direto para a escrita, eu via que era um caminho um pouco tortuoso. Então foi uma reflexão que desde 2011 eu tenho trazido para a minha vida. E agora, falando sobre comunicações em tempos atuais, em tempos de redes sociais, a gente tem uma comunicação que às vezes parece angustiante. A nossa comunicação tem que ter o quê? Beleza. Tempo recorde, ganchos,
eu tenho que reter a pessoa. Tempo de retenção da pessoa que está me assistindo. É muita coisa. Mas olha, calma. Antes de deixar a nossa comunicação algo muito complexo, vamos deixar ela simples. Muito simples, gente. Não precisa ser tanta coisinha assim, não. É que nem a selfie, dá para ser mais simples do que parece. Se a gente souber o que a gente precisa comunicar, o que a gente quer comunicar e como a gente quer que o outro se sinta com aquela nossa comunicação, a gente já tem 90% do nosso caminho andado. A chave agora é identificar qual o estilo de comunicação que contribui para esse objetivo que você busca. Então, lá no site do Toastmaster, você pode ver 4 estilos: o diretivo, o solidário, o entusiasta e o analítico. O diretivo é para quando você tem alguma coisa muito certeira para falar, você não precisa persuadir tanto, você precisa ser rápido, o tempo é uma questão que precisa ser respeitada. Ok, então você é mais direto ao ponto. Solidário, quando você escuta antes a outra pessoa, antes de você falar, você quer entender suas dores, seus desejos. Isso a gente consegue ver muito bem num processo de venda de uma ideia, venda de um produto, de um serviço, quando você tem que entender as dores e os desejos de outra pessoa para saber como que você deve se comunicar com ela. O entusiasta, injetar energia numa ideia, num projeto, colocar aquele gás. Então você vai ser mais energético, você vai usar outro tipo de palavra, você vai olhar no olho, você vai fazer aquela cara de doido às vezes, mas você vai colocar aquela energia. E o analítico, quando você precisa de tempo para resolver um problema com uma solução mais metódica, e o tempo lá não é tão criterioso, a solução certa sim. Então, tendo esses elementos é legal porque você tem uma série de cartas com as quais você pode trabalhar para trazer a sua comunicação. O tipo de comunicação que você usa é o que abre e o que pode definir as cenas dos seus próximos capítulos. A sua comunicação é a voz do seu futuro, é uma chave que abre ou fecha portas. Então, gente, se vocês puderem, desenvolvam seus pensamentos, se posicionem, deixe o mundo te conhecer, deixe o mundo saber o que você pensa. Use a sua voz para definir o seu futuro. A sua comunicação, com certeza, vai te abrir muitos caminhos. Muito obrigada. Use sua voz para definir seu futuro. Eu gostei dessa, viu? Estou pegando umas frases aqui dos discursos de hoje. Estou achando bem bacana. Pessoal, enquanto o Olavo aqui ele vai organizando, o mesmo link do feedback de sempre. Vamos dar o nosso melhor presente para a Natália. Temas muito importantes estão sendo conversados hoje, estou gostando bastante. O Gustavo, ele está no prédio de nível 3, e um que eu gosto bastante, de conectar a gente com o storytelling. É um momento que desafia a gente a botar uma história, contar pra gente e instigar. Isso é dentro da trilha Domínio da Apresentação, e o título do discurso dele é, eu gostei, eu tinha visto, do nada, resolvi estudar. Vamos ver o que vai acontecer. Gustavo, você vai ter 5 a 7 minutos, procedimento padrão, e a sua avaliadora será a Nayá. O palco é seu. Bom dia a todos. Dia 4 de julho de 2021. Foi o dia em que minha vida, mas é que ela mudou muito, assim, se ela transformou. Mas antes disso, eu vou explicar como isso se iniciou e como foi tudo meio lá do nada, assim. Eu lá me formei, e aí eu tinha um emprego bom em uma empresa e lá boa também. O único problema é que eram 2 horas para ir de casa e mais 2 horas lá para voltar. Ou seja, eram 4 horas de ônibus, metrô e trem. Até aí, ok. Mas o ponto principal mesmo foi quando a área em que eu estava, ela foi para Holanda. E eu não. Eu tive que ficar por aqui. Ainda estou aqui. E nisso, eu fui atrás de empregos. Só que muita gente vinha com a ideia. Nossa, mas
e você foi bom em estudo sempre, e por que que você aqui não presta uma prova de concurso público? E eu era enfático, sempre falava, não, é que concurso não, isso não é para mim. Mas, indo atrás de muitos empregos e eu não estava e aí eu não estava indo atrás de uns bons assim para mim e mas fiquei achando eles assim. Daí eu disse, eu acho que essa ideia pode ser boa. Aí mais uns meses assim, sem nenhum emprego, que eu tinha ela conseguido com muitos e tipo lá processos, ela seletivos, etc. e nada. Até que eu meio que decidi assim do nada, eu falei, eu vou seguir isso, vou estudar. E foi assim que tudo se iniciou, sem muito planejamento, sem nada. Eu só falei, bom, eu vou, e aí eu vou sentar e vou estudar. Eu lembro desse dia até hoje. É na Copa do Mundo de 2018, que o Brasil foi eliminado ela pela Bélgica, e todo mundo estava triste. Eu estava também, mas meio assim triste, eu quis entrar nesse novo e assim, nesse novo tipo lá mundo para mim, porque eu não tinha nem ideia de como era você ir lá prestar uma prova e ir tipo lá para concurso assim. O que mais me interessou foi o do Banco Central. Mas eu vi que não ia ter essa prova bem, assim, que não estava nem ela próximo de ter prova. Aí nisso eu vi que tinha uma outra área que era até que ela similar, ela fiscal. Aí foi assim que eu escolhi minha área. Mais uma vez, meio ela do nada, assim. Só que desde o início, mesmo tendo sido essa escolha meio ao acaso, eu fui sempre muito ela convicto. Eu já me decidi. Eu vou estudar até passar. É porque para mim não era essa dúvida de se eu ia passar, mas sim era quando que eu ia passar. E minha ideia inicial era para estudar somente um ano. Doce engano. Estudei mais de 7.500 horas até conseguir passar. Fiz inúmeras provas e eu lá não passava, assim. Nelas eu vi que eu estava quase dentro, mas eu não sei quem faz, quem aqui que já prestou, mas entre o quase e entre você estar lá dentro mesmo, existe essa distância muito grande. Mas mesmo assim, ainda disse, não, eu vou até o fim. E no início, tudo é muito fácil, assim, porque você senta, estuda, nada ali novo para mim. Só que com o tempo, o cansaço bate, e aí a gente começa a ver o entorno todo, e eu achava que todo mundo ao meu entorno estava evoluindo na vida. Tinha gente que estava ela se casando, outras pessoas ela viajando, enfim. E eu não. A minha vida era sempre a mesma. Era estudar, estudar, ali almoçar, estudar mais um pouco, estudar, ela jantar, estudar, e quando eu estava exausto, tinha mais um pouco ainda de estudo. Então foi assim minha vida por esses anos todos. Com os meus, com esses meus pequenos animais, que eu não me sentia tão ali sozinho, mas ao mesmo tempo estava um pouco sozinho sim. Aí até que saiu a prova aqui, de Brasília, né? E nessa prova, eu já estava me sentindo mais confiante, assim. Também, né? Claro, porque depois de eu ter feito mais de 100.000 questões, eu já estava ficando um pouco mais ali confiante. Falei, essa prova talvez dê. E fiz essa prova. Eu já saí dela, ela com uma sensação boa. E, de fato, eu tinha ido bem nela. Tanto que eu tinha ficado em sexto lugar em uma prova com mais de 22.000 inscritos. Para mim, isso já estava ótimo.
E só que ela tinha mais uma outra fase, que era para ter sido em 2 meses. Só que o ano era o de 2020. E todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. Essa pandemia que veio e estava sem prova, assim, nada de prova. Então, era para ter sido essa prova em 2 meses. Só que ela só foi ser 1 ano e meio após isso. E eu estava exausto já, angustiado, mas fiz e deu certo. E ela finalmente, o meu nome apareceu e lá no diário ali oficial. E eu fiquei muito assim feliz com isso. Só que o que mais me intrigou foi que muita gente vinha para mim e ela falava: "Nossa, e você deu sorte de você ter feito essa prova, e você deu sorte disso". E eu fui lá pensar e eu disse: "Sim, eu sempre tive sorte". Ela tive sorte de todos os dias estudar, mesmo ali cansada. Eu tive sorte de só que de abrir mão de férias de tudo para estudar. E mais que isso, eu tive sorte de ter acreditado em mim. Rapaz, E eu estava vendo aqui. 7.500 horas, eu acho que tá todo mundo aqui meio embasbacado com as 100 mil questões também. Eu vou para vocês o feedback, o desafio aí. Fiquem à vontade, o link vocês já sabem. Estou aqui. Parabéns, Gustavo, muito legal. Gostei bastante. E não só isso também, quem acompanha o Gustavo vê quanto ele está evoluindo, cara. Incrível. Podem continuar com os feedbacks então, pessoal. A Lilian, ela ficou meio cansada de ser chamada aqui toda hora, né? Ela ficou tipo, nossa, já fui tantas vezes. E agora o Vitor decidiu fazer uma participação especial aqui, além de Icebreaker também, vai ser um mini timer aqui. Então, Vitor, vem contar um pouquinho pra gente como é que foram o tempo dos discursos. Fica à vontade aí. Obrigado. Bom dia a todos. Agora eu vou falar sobre o relatório do timer aqui nesse nosso segundo tempo. A primeira apresentação foi da Lorena, Conectados e Vulneráveis, protegendo a nova geração no mundo digital. Está elegível com 5 minutos e 28. Depois a Lilian, com o discurso A Liberdade de Não Tirar Selfies, também elegível com 5 minutos e 54. A Natália, com o discurso A Voz do Seu Futuro, com um tempo de 7 minutos e 7 segundos. E o Gustavo, com seu discurso do nada, Resolvi Estudar, com 7 minutos e 28 segundos. Bem... Mas todos estão elegíveis à votação. 7.500 horas do nada. Vou ficar com esse número na cabeça, não tem. Gente, vamos fazer a votação do melhor discurso. Acho que a gente já pode seguir, né? A votação é mais rapidinho também. Pode dar uma passada do slide aí também. Agora, a gente vai para a segunda parte, feedback dos avaliadores. A Lorena ali está até com um certo tempo que a gente vai atrasar um pouquinho. Então, eu vou começar tirando o chapeuzinho de Toastmaster, colocando o chapeuzinho de avaliador. Então, eu botei de 2 a 3 minutos para... de 3 minutos para apresentar. E timer, tudo certo aí? É multifunção aqui, timers. Vou lá, então. Lorena, muito obrigado pelo seu discurso. Eu gostei bastante dele. Eu gosto muito... A gente ainda está em projetos mais iniciais, mas eu vejo uma experiência e uma autoridade muito grande naquilo que você se propõe aqui. E discursos que apresentam muita autoridade. Você coloca coisas que eu imagino que você estudou, trabalhou, lida com isso no dia a dia. E isso é muito legal. Sem falar também que entra muito em linha com o tema com o objetivo do discurso, que era escrever algo com propósito. Tenho certeza que você trabalha isso como uma forma de divulgar a questão do acesso digital às pessoas, de como a gente pode lidar isso de uma maneira melhor na nossa sociedade. Então, sobre isso, muito bacana, referências da Netflix, outros temas, perguntas que você trouxe no começo também, fazem se questionar bastante, e eu creio que é um tema muito atual também. Todo mundo aqui foi inativo digital em algum momento, mas tem muita dificuldade de lidar com isso. Eu gostei muito da estrutura, você trouxe um contexto, explicou para a gente o que é feito, depois o que tem sido feito, na verdade, em termos de governo e outras ações, e por fim, algumas soluções que você acredita. É uma estrutura muito boa, então mostra uma experiência já,
Então, você está começando com Toastmaster, mas certamente tinha algum background por trás. Parabéns por estar usando muito bem ele. Além disso, teve uma frase que eu gostei muito que você falou, é uma responsabilidade coletiva. Eu acredito que você usou muito bem variação vocal, posicionamento e pausa. Pega essa frase quando você for olhar depois e absorve ela, porque se você conseguir usar ela em outros discursos, da maneira como você utilizou, vai ser muito positivo. Sua voz também tem uma projeção muito legal. Eu vejo que, para mim, ela preenche o ambiente e isso é muito positivo. Eu gosto disso e acho que entra em voga um pouco com autoridade. Além disso, você tinha um papel com as anotações ali, mas você usou pouco. Eu vi que você não usou muito, não. Um desafio, faz 100 na próxima vez, mas você já está encaminhado para isso. O que eu gostaria de que você melhorasse? Posicionamento de palco, você ficou aqui, principalmente. Eu acredito que porque a principal parte do público estava aqui e um dos objetivos era fazer essa interação, só que pensa também, por exemplo, na Natália, que estava mais ali no canto, o Olavo, que também podia estar aqui, e as próprias pessoas do online, porque esse é o ponto também, que a gente tem outros ambientes envolvidos para cá. Senti que você ficou nervosa com o tempo, que você olhava para o timer assim de vez em quando, e faz parte, mas se você planejou bem o discurso como você fez, vai na fé, fica tranquila. Algumas dicas de gramática que eu que noto mais, você falou a gente umas 3 vezes, pode substituir por outras formas, então nós fazemos isso, nós executamos isso, para tornar mais rebuscado, mas seu vocabulário é muito bacana também, eu gosto. E poderia também melhorar um pouco as pausas para evitar muletas. Em alguns momentos você fazia que poderia ser feito uma pausa. De qualquer forma, desafio, não use papel, busque olhar mais no olho do público, visite conteúdos de linguagem corporal, que eu acho que vai ser muito importante para você. Uma dica, monólogos de teatro. Vou te passar uma dica depois de referências e pausas. No mais, parabéns. Tirando o chapéuzinho de avaliador, colocando o chapéuzinho de Toastmaster. Vamos seguir aqui então. Quem vai ser o próximo avaliador? Nayá. Nayá, ela que vai estar avaliando. O microfone está onde? Vou pegar aqui só um instante. Lilian, ela, digníssima, maravilhosa, perfeita. Tá todo mundo bem aí no selfie? Beleza. Então aqui eu tô aqui para avaliar a nossa vitaminada, maravilhosa, cheia de dinheiro, a Lilian. Brincadeira. Então aqui a Lilian, ela estava aqui para avaliação do feedback, né, Lilian? É a segunda vez, então você já fez esse discurso só para contextualizar e ia entregar mais uma vez e você mesmo falou assim, né, quais eram as coisas que eu gostaria, que seria usar menos os slides, e fica a dica, o slide ele está aqui disponível, ele sempre é muito bom, eu acho, principalmente com a nova projetor, que está maravilhoso, mas continuar, eu achei que você usou muito bem, com certeza, você trouxe o quê? Fotos, e você precisava usar, então, assim, foi pertinente, foi seu propósito, muito bem. E movimentação, se eu não me engano, que você queria se movimentar, movimentação também que era importante, e eu achei que você estava um pouquinho mais à vontade. Eu acho que você pode ficar mais à vontade ainda, mas é só fazendo, é só praticar. Então, são 2 pontos que eu acho que você vem e você evoluiu bastante em relação ao primeiro para esse, né, esse mesmo. Eu achei muito interessante que você trouxe humor. O seu humor é presente. Então, fica até a próxima dica para a próxima trilha que você fizer, tem humor cativante, fica aí também. E eu amei quando você começou a falar com o público, falando tirar selfie. E selfie é uma coisa que a gente está no nosso dia a dia, que é muito importante. O storytelling foi muito permeado aqui, né? E com os slides foi melhor ainda. A narrativa foi interessante. E eu diria que você trouxe palavras diferentes, escofobia, não tinha a mínima ideia disso também. E adorei o começo mesmo, porque você cativou as pessoas logo, as pessoas estavam rindo, elas estavam engajadas, a gente via essa energia acontecendo, e isso é muito legal. Aí eu falo para as melhorias seriam em relação a de você realmente trazer aí mais diversidade em relação a movimentos, de repente, você pode melhorar um pouquinho esse movimento, pode se movimentar, pode falar, pode engajar as pessoas, você está no caminho certo. E a narrativa também. E adorei o desafio do hashtag self no TM. Acho que a gente tem que fazer isso sempre com você aqui, tá bom? Então, parabéns. Não avaliaria melhor. Parabéns, Nayá. Parabéns, Lili, também. Foi ótimo. Vamos seguir.
A Pamela, agora que está online. Eu queria dizer que é um prazer avaliar a Nath, porque ela é uma pessoa admirável. Eu tenho visto os discursos dela durante esse tempo e a evolução é notória. Então, parabéns por isso, Nath. Você está sempre se jogando. Tanto é que você já está no nível 2, sendo uma pessoa relativamente nova, então tá aí todo vapor. Hoje, a Nath apresentou o discurso dela, Voz do Futuro. É um discurso do nível 2 da trilha Comunicação Visionária. E ela pediu para eu olhar com mais é, delicadeza ali a parte da respiração, de falar com tranquilidade e a variação da voz. Em relação a falar com tranquilidade, a respirar, acho que você saiu super, super, super bem, de verdade. Você falou muito bem, você se expressou de forma muito eloquente. Parabéns com isso. Parabéns em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a variação vocal no finalzinho, porque eu vou dar uma dica especial para você. Um dos pontos que eu achei mais interessante do seu discurso foi em relação à fluidez, como você levou ele. A gente percebeu que você ali teve uma frase inicial impactante, foi sobre a frase "Quem não chora não mama", então quem não conhece essa frase já conectou ali com a plateia. E ao longo do seu discurso, você foi muito fluido, ou seja, você conseguiu entregar um discurso onde a gente não se perdeu no meio dele. Eu acho isso uma das qualidades principais de um orador, e ali está no fundamento da base, porque se você faz um discurso onde às vezes você fala de uma coisa, de outra e não se conecta, você pode até fazer um discurso tecnicamente bom, mas a mensagem vai ser passada e você conseguiu essa fluidez. Você também teve bons gestos, teve horas que você fez assim com as suas mãos e abriu, e você também teve boa postura. Isso é um ponto bastante positivo. E, como eu falei, o seu ritmo de fala, assim, no sentido de você falar pausadamente e de forma eloquente, foi muito bom. Em relação a pontos que eu poderia agregar para o seu futuro como oradora, seria a questão da movimentação no palco. Eu acredito que você se movimentou muito bem em alguns pontos, por exemplo, quando você falou assim, quero, quero e não quero. Você firmou o pé de um lado, se não me engano, do lado direito, e quando você falou não quero, você firmou o pé do outro lado, ou seja, você conseguiu marcar com o seu movimento no palco algumas partes do discurso. Isso é muito positivo. Só que eu senti, e pode ser uma impressão, e aí você precisa analisar se isso faz sentido ou não para você, que você se movimentou no palco de forma muito, como eu digo, você se movimentou muito no palco, indo para direita, para esquerda, para direita, para esquerda, e eu, particularmente, eu fiquei muito vidrada nisso, sabe? De você estar se movimentando, então ia, acompanhava, ia, acompanhava. Então, você tem bons passos, ou seja, você tem boa marcação, é só realmente analisar a quantidade de marcação, ou seja, se realmente você não está andando demais e está deixando o público muito, como eu digo, viciado em te olhar. Porque, da mesma forma que quando a pessoa fica muito assim, a gente fica assim, tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Quando a pessoa vai muito pro lado do outro, a gente também para de prestar atenção no discurso e fica prestando atenção, tá vendo? Da movimentação. Então, esse é um ponto de observação, mas você realmente usa muito bem, é só realmente a questão de dar uma ajustadinha aí. Você começou o discurso com as mãos juntas, assim como você está fazendo agora, então presta um pouquinho de atenção nisso, porque seus gestos são bons, são expansivos, como deve ser, só que às vezes, quando você começou o discurso, e em alguns outros momentos, quando você não sabia o que fazer com a mão, você ficou com eles assim. Então, presta atenção. E última dica em relação à variação vocal que você pediu para olhar. Eu não senti tanta variação vocal, apesar de eu achar que você melhorou nos últimos discursos. Então, eu vou te deixar uma dica, uma sugestão, é você ler livros infantis. Você tem uma filhinha, né, que você comentou. Livros infantis são muito bons para variação vocal, porque eles trazem essa questão da energia de você falar assim, era uma vez uma Branca de Neve. Então, eles trazem muito essa animação de você realmente estar ali variando a voz. E também, logicamente, conta os livros, mas acho que livros infantis, dado que você tem uma filha, acho que vai cair perfeitamente. E parabéns pelo seu discurso, você brilhou como sempre, linda, maravilhosa e beijos. Pamela, a Natália agradeceu aqui. E acho que todo mundo ficou muito feliz, adorou a dica de livros infantis. Todo mundo ficou, Pamela, ficou assim, caraca, que dica maneira. Muito perspicaz, gostei. Podemos seguir, então, para a próxima avaliação. Quem vai estar avaliando a gente vai ser a Nayá novamente, a nossa multifunção. Sabe quando você tem a chance de acertar duas vezes? Sou eu aqui. Tenho chance de duas vezes, então vamos lá. Então, eu estou avaliando agora o Gustavo. Gustavo, parabéns. Eu sei que não é fácil estar aqui na frente. A gente sabe desses desafios. E você conseguiu, com certeza, como um storyteller, você foi um storyteller
maravilhoso. Você teve clareza, você teve uma boa história para conectar as pessoas. Você trouxe uma história que as pessoas já começaram a rir e as pessoas ficaram à vontade. Isso que é o legal do storytelling, né? De você teve um início envolvente, você conseguiu ali, logo no começo, fisgar a sua plateia. Você conseguiu muito bem, com autenticidade, e você trouxe conteúdo, principalmente. E 7.500 horas de muito trabalho. E eu não vou esquecer isso também, com certeza, porque é muito tempo. E a gente sentiu todo o seu trabalho. O que você pediu para eu fazer? Para eu ter atenção? Praticar variação de voz. Muitas vezes você praticou, tentou fazer aquela voz diferente. Isso é muito legal também. Você falou pausas dramáticas que são sempre interessantes. Você dá uma parada e as pessoas prestarem um pouquinho de atenção. E o impacto disso que tem. Então, você teve todo esse desenvolvimento do storytelling, que é muito importante. E aí eu vou pegar a dica, vou dar uma roubadinha aqui da Pamela, que eu acho que toda boa história é a história infantil. Então, se você puder ver como é que é realmente, e quem é a pessoa mais difícil de cativar? São as crianças. Então, o storytelling, com certeza, você lendo uma história para criança, você vai entender exatamente qual é o seu desenvolvimento aí. E desafios. Eu achei interessante o seguinte, que ficou faltando nomes, pessoas, que é o importante da história. Eu quero saber o nome da pessoa, eu quero saber o seu nome, o nome do cachorro, quem estava lá junto com você, o nome da sua namorada, entendeu? Às vezes você quer esquecer, mas traz, seria importante isso para os próximos. Então é um desafio mais de conteúdo também, de você trazer esse conteúdo a mais, porque você trouxe muito conteúdo, você foi impactante, você trouxe ótimos slides que te ajudaram, não estão ali tirando nada de você, mas eu acho que seria interessante aí. E ritmo, eu acho que você no começo tinha um ritmo, você começou, mas para o final o ritmo foi um pouquinho. Então, assim, e como é que você vai fazer isso? Contando histórias. Então, eu quero que você conte mais histórias, não só aqui, mas em casa, para os seus amigos, para as pessoas, para você entender como é que funciona isso. Esse é o meu desafio. E parabéns, mesmo. Obrigado, Naya. Lília, Vitor, aqui o grupo de timers aqui. Fiquem à vontade para contar para a gente quem está elegível para a votação de melhor avaliador. Olá, gente. Novamente. Então, a primeira avaliação foi do nosso Toastmaster do dia, né? O Lucas, avaliando a Lorena. Elegível, com 3,19. Nayar, primeira avaliação dela com a Lília, foi de 2 minutos e 25. A Pamela estourou um pouco. Quando ela avaliou a Natália, foi 3 minutos e 43, então somente a Pamela não está elegível. E por último, a Nayar, novamente, avaliando o Gustavo, elegível com 2 minutos e 45. Eu tô com uma dúvida sincera. Como é que vai ser a Nayá como avaliadora? 2 Nayás, né? Mas aí considera a campeã da avaliação, né? Então já sabe aí o esquema, porque temos 2 avaliações. Não vai ser soma de 2 discursos, não. Mas então, vocês podem ver, gente, a bateria do notebook acabou e a gente está tendo que fazer adaptações técnicas para cá. Está sendo desafiador. Aí você já tem o link, votem no quem está presente lá. Isso, não votem na Pamela, apesar de ela ter feito uma ótima avaliação, não é para... Ela passou meu tempo. Até porque eu estou competindo, né? Então tem que eliminar a concorrente, né, Pamela? Encerramos aqui o tempo, pessoal. E agora teremos um tópico rapidinho da avaliadora geral. Nayá pediu esse momentozinho aqui. Vou dar uma salva de palmas para ela. Hoje foi totalmente fora do... Assim, a gente tem, como Toastmaster e bastidores, a gente tem que escrever um livro hoje. Mas isso vai ficar para outro dia. Eu queria avaliar principalmente a Lilian, porque o avaliador geral, ele avalia o avaliador. Quem avalia o avaliador? É o avaliador geral. Então, foi a primeira vez, sua primeira vez, então parabéns. Você avaliou a Daiane de forma muito sensível, que exatamente para quem está acolhendo nesse primeiro momento, você não deixa de trazer sempre você, Lilian, que tem esse seu lado bem cativante, gostoso de ser, e eu acho que as pessoas vão gostar muito de receber sempre esse presente de você. Então, parabéns para
para começar a ser avaliadora, você é muito bem-vinda, a gente precisa sempre de voluntários avaliadores e você deu um show hoje, tá? Continue mesmo extrapolando do tempo que a gente sabe, 3 minutos é muito pouco tempo, mas você exatamente trouxe o sanduíche, que é importante, que a gente sempre, e fica a dica, de você, de repente, dar para cada minuto, né, o sanduíche, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, tá? Então, parabéns e vou te chamar, com certeza, para as próximas, tá bom? Parabéns. E, gente, só para avaliar um pouquinho aqui, o avaliador geral, ele avaliaria todas as funções, né? E eu tenho que bater palmas, 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 palmas para o Lucas. O Lucas é uma pessoa que você não acredita. Ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi limpar aqui a UNB, porque a UNB estava encharcada. Então, a gente foi lá atrás do pano, ele foi... a Cândida já fez isso também antes, né, Cândida? E eu estava do mesmo jeito hoje. Eu lembro da última vez, da primeira vez que você foi Toastmaster, você foi correndo atrás de um projetor. Em outro, ele estava aqui, ele foi atrás de um projetor. Gente, esse menino, contratem-o. Por favor, muito bom. Eu vou, se tiver uma chance, eu te levo lá para o Sebrae, tá? Muito legal. E é exatamente isso. O que logo que eu cheguei aqui falaram para mim, né? Ninguém sabe o que você está passando nos bastidores, quais os erros que você está fazendo. Então, você não precisa falar. Mas hoje, eu estou falando, a gente passou altos apertos aqui, tá difícil, mas a gente está terminando bem. E o Olavo também, que foi um baita pessoa que está ali desempenhando várias coisas, e a gente está aqui, né, na luta mesmo. Então, como avaliadora geral, eu posso avaliar que a gente precisa melhorar em algumas coisas, mas a gente mandou muito bem, tá bom? Gente, muito obrigada. Fico lisonjeado, né? E foi engraçado, porque estava chovendo mais cedo, aqui estavam umas poças ali no canto. Nem sabia que formava uma poça ali. Para vocês verem, quem chega cedo e está chovendo, tem um processo ali para arrumar que é impressionante ali, que forma de chuva. Mas vamos seguir então. Já passamos o nosso tempo, vamos garantir aqui que a gente finalize da melhor forma. E agora, um momento muito esperado dos vencedores do dia. Já entregou, né? Beleza? Agora, isso foi a parte 1, tá? Tem a parte 2. Próxima pessoa do vencedores do dia, dos discursos preparados agora. Amanda Moraes! Agora, vencedores do dia, avaliadores, parte 2. Por fim, mas não menos importante, discursos preparados, parte 2. Que rufem os tambores. Natália! Vamos caminhar para os finalmente. Obrigado, pessoal. Dias caóticos, é isso. Eu acho que essa é a frase. Onde os líderes se formam, resume o dia. Pode seguir também. Anúncios finais que teremos. Pessoal, vamos lembrar nossa agenda de março. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, mesmo de óculos. Eu vou olhar para cá. Exatamente. Teremos semana que vem. 29 já é sábado que vem, né? Perfeito. Então, online. Vamos aproveitar. Apareçam nas reuniões de inglês, pessoal. Treinar inglês é muito importante também. Desenvolve também até nossas habilidades com nossa língua nativa também. A gente vai ter nossa conferência Toastmasters, ano passado foi aqui em Brasília, que fugiu do eixo Rio-São Paulo, mas voltamos agora para São Paulo. Muitas pessoas daqui do grupo já estão indo, estou querendo até me organizar também para ir, se os trabalhos deixar, se as coisas permitirem. 17 de maio de 2025, mais informações, falem com o Olavo, falem com a Nayá, falem com o pessoal do board, tudo bem? E por fim, mas não menos importante, a foto que quem vai tirar? Quem tiver online aí, abre a câmera. Ai, Gilmar tirando selfie. Gilmar é incrível. Gilmar é incrível. Ah, eu vou aqui para mim, pronto. 3, 2, 1. Pronto.
Sem mais delongas, encerramos. Boa tarde, bom descanso.